Ela é conhecida por vocês muito antes que eu a conhecesse. Depois nós fizemos alguns encontros. Eu trouxe o currículo daqueles que a gente lê antes, mas vou fazer uma síntese aqui. Né? Eu gosto também da Paula por um outro princípio. Quem me conhece como formadora sabe que faz tempo que eu gosto das argentinas. Tá? E a Paula é argentina, formada pela Universidade de Buenos Aires, em antropologia, comunicação e em antropologia, mestrado em comunicação pela Federal Fluminense, doutorado em saúde coletiva pelo IMS da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e em comunicação e cultura pelo ECO da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora do programa de pós-graduação em comunicação e do Departamento de Estudos Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense. Esse é o livro que eu falei para Paula, uma das obras, tá? Das sínteses da pesquisa dela. É a partir desse livro que ela vai conduzir um pouco a conversa com a gente, uma fala inicial e depois a gente conversa. Essas ações formativas que a gente tem feito juntos, elas precisam fomentar as discussões que a gente tem feito em pequenos grupos. Tá? Quando o grupo de professores tem apenas 240 componentes, essa é uma metodologia boa. A gente conversa em pequenos grupos, traz para um momento como esse, ouve uma colega que pesquisa, convida alguns colegas de fora que estão aqui, volta a conversar. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou correr porque a gente atrasou um pouquinho, tá certo? Paula. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu coloquei aqui. Muito obrigada pelo convite, né, à escola e à Débora particularmente. E obrigada a todos vocês pela presença. É sempre para mim muito estimulante o diálogo com vocês. Então, o que eu vou falar, esta é a proposta, né, o tema da minha fala, e está baseado em grande parte nesse livro meu, Redes ou Paredes, a escola em tempos de dispersão, um livro de 2012, é um ensaio que eu fiz, né, que escrevi como uma tentativa de contribuir de alguma maneira, né, da minha perspectiva, a esta reflexão tão urgente que é aquilo que se considera a crise da escola, né, esse fenômeno contemporâneo, a crise da escola. Então, a partir de uma perspectiva que é a minha, né, que é um olhar antropológico, a partir da área da comunicação, que é onde eu trabalho, e, sobretudo, das novas tecnologias, né, novas tecnologias de comunicação e informação, que já não são tão novas assim, as tecnologias digitais. E também eu trabalho com a perspectiva do que se chama genealogia das subjetividades, né, transformações nos modos de ser e estar no mundo, uma visão dos modos de ser como sendo históricos, né, e as tecnologias de comunicação fazendo parte dessas transformações. Então, é um diálogo com a área de vocês, né, a partir dessa perspectiva, que eu também compartilho, porque eu sou professora, né, então trabalho na universidade há muito tempo, e fui e ainda sou aluna, né, então tenho essa experiência de sala de aula e das transformações que estão ocorrendo nessa dinâmica. Por isso que eu escrevi esse ensaio, esse livro. Então, eu parto de uma premissa, né, essa premissa é ao mesmo tempo antropológica e genealógica. Falei a genealogia das subjetividades e antropologia, que é a minha formação. A ideia é que os corpos não são fixos ou estáveis, os modos de ser se transformam, são históricos e se transformam em contato com cada ambiente cultural, né? Cada época, cada cultura. Então, é uma premissa antropológica, no sentido de que compara com outras culturas, né? Não se fixa a uma só cultura e olha a espécie humana em seu conjunto, a humanidade, como algo fixo e estável, mas compara com outras culturas, como uma estratégia, né? Para entender melhor o que somos e por que somos agora como somos. Então, esse olhar que é antropológico, uma premissa antropológica,
e também genealógica, no sentido que compara com outras épocas, né? A nossa cultura, né, cultura moderna, ocidental, comparado com o que está acontecendo agora com outros momentos da nossa própria cultura. Então, antropológico e genealógico, né? Uma premissa antropológica e genealógica que diz isso, né? Os corpos e as subjetividades não são fixos e estáveis, né? Não são universais, mas eles mudam, se adaptam às diferentes culturas. E, portanto, se tornam compatíveis, né, com os artefatos culturais de cada época e de cada cultura. Entre eles, as tecnologias de comunicação e informação, né, mas todos os artefatos com os quais convivemos são todos históricos e situados numa cultura. Então, é uma tentativa de colocar em perspectiva o que somos, né, por que somos agora como somos, em contato com as novas tecnologias. A intenção é produzir um estranhamento, né, uma desnaturalização da nossa cultura, observando outras, né, e comparando com o que estamos deixando de ser, sobretudo. Né? A comparação é mais do que nada com a cultura moderna do século XIX e XX, né, e pensamos na cultura contemporânea do final do século XX, sobretudo do século XXI, né, em contato cada vez mais intenso com esses artefatos, tecnologias digitais de informação e comunicação. E, então, a estratégia, né, intelectual é contrastar, comparar com o que acontecia há pouco tempo atrás, né, na cultura moderna, século XIX e XX, cultura ocidental moderna. Então, a ideia é que os corpos se adaptam aos diferentes ambientes socioculturais e se tornam compatíveis, né? Essa palavra que eu coloquei ali, colorida em itálica, é para destacar, porque é uma metáfora, né? A ideia de que a gente se torna compatível, como os diversos aparelhos são compatíveis entre si, né? Nossos corpos também se adaptam a certos aparelhos e se desadaptam a outros. Nos tornamos, portanto, compatíveis com certas tecnologias, né? Com certos artefatos culturais próprios de nossa época. E, ao nos tornar compatíveis com esses aparelhos, né, que parece um plano mais banal, né, do plano físico, das teclas, né, dos teclados, dos cabos, dos fios, ao mesmo tempo acontece algo muito mais interessante, muito mais importante, mais denso, mais profundo, que é que nos tornamos compatíveis com os modos de vida que esses artefatos supõem, propõem e estimulam. Em certos modos de viver, modos de ser e viver, que estão implícitos nesses aparelhos. Estão supostos, propostos e estimulados por esses aparelhos. Então, isso é muito importante. As tecnologias não são neutras, como se costuma dizer. As tecnologias, não é que uma ferramenta pode servir para qualquer coisa e tanto faz usar uma ferramenta ou a outra. As tecnologias não são neutras, isso não significa que sejam boas ou ruins, né? Não são nem boas, nem ruins, nem neutras, a priori. Né? Elas são históricas, né? Carregam valores, carregam crenças e inspiram, sugerem modos de uso, modos de ser utilizados ao mesmo tempo em que inibem outros modos de usar. Então, é por isso que, além de nos tornarmos compatíveis com as tecnologias, além e, sobretudo, nos tornamos, junto com isso, nos tornamos compatíveis com os modos de vida que essas tecnologias propõem, supõem e estimulam. Ao que estou me referindo com modos de vida, né? Modos de vida. Aqui estamos nossos corpos, né, que se tornaram compatíveis, que estão se tornando compatíveis com essas tecnologias. Essas imagens, há pouco tempo, poderiam ter parecido de ficção científica, né? Nem foram imaginadas pela ficção científica, e ao longo do século XXI, já avançado, né? Quase final da segunda década do século XXI, é muito difícil não ver cenas desse tipo, né? Não ver no espaço público, também no espaço privado, e, inclusive, também não protagonizar, né? Nós estamos o tempo todo agora nesse tipo de situações. Nos tornamos extremamente compatíveis, né? Foi muito eficaz a nossa compatibilidade com estes dispositivos. E aprendemos a viver em contato com eles, nos compatibilizamos com eles e, sobretudo, aprendemos os modos de viver que esses aparelhos trouxeram, né? Que vieram junto com eles. Então, modos de viver. A que me refiro com modos de viver? Basicamente, dois eixos eu sublinho nos modos de viver. E são os usos do tempo e do espaço, por um lado, e os modos de nos relacionarmos conosco, com os outros e com o mundo. Ou seja, quase nada, né? Ou seja, modos de viver, como usamos o tempo e o espaço, como nos relacionamos conosco, com os outros e com o mundo. Esses dois eixos que eu privilegio, né, quando falo de modo, quando penso em modos de ser e viver que estão em transformação, em contato com as tecnologias digitais,
eu proponho privilegiar esses dois eixos. Se pensarmos, por exemplo, nestes dois conjuntos de imagens, né, que é o conjunto de lá evoca as tecnologias nossas, né, de comunicação e informação digitais, e estas imagens daqui evocam tecnologias modernas, né, analógicas, tecnologias mais tipicamente escolares, né, como lápis, caneta, papel, cartas. Então, se pensarmos, por exemplo, a carta, vamos supor que esse garotinho está escrevendo uma carta, como se escrevia antigamente, né? Aquelas que é escrita à mão, né? E depois se dobrava o papelzinho, se colocava em um envelope, nossos alunos nem sabem o que é isso, né? Se colocava no correio, esperava que chegasse alguma vez, né? E a gente não tinha o tio do WhatsApp para saber se foi recebida ou não. Então, se comparamos uma carta analógica com uma mensagem de WhatsApp, a gente poderia dizer que é mais ou menos a mesma coisa. Em algum sentido né? São tecnologias para se relacionar com os outros, né? Desses dois eixos, né? Para se relacionar consigo, com os outros e com o mundo. Uma carta e uma mensagem de WhatsApp são comparáveis nesse sentido. Agora, o tipo de relacionamento, né, que está implícito, proposto, suposto, estimulado numa tecnologia como a carta, é muito diferente do tipo de relação com o outro que está suposto, proposto e estimulado pelo WhatsApp. E o uso do tempo e espaço em um e outro também são muito diferentes. E a gente poderia efetuar essa comparação, né, considerando várias dessas tecnologias. O livro impresso, a leitura na tela, por exemplo, de um dispositivo eletrônico, o diário íntimo e as redes sociais. Né, todas essas comparações poderia ser privilegiada a continuidade, no sentido de que são tecnologias que servem mais ou menos para a mesma coisa, né? Mas esta proposta minha, esta estratégia de pensamento, privilegia a ruptura, né? Se esforça por observar a diferença, o que tem de diferente em cada uma dessas tecnologias. Como as tecnologias analógicas têm uma proposta de uso do tempo e do espaço e de relação consigo, com os outros e com o mundo, e como as tecnologias digitais trazem outra proposta. Mas não são elas, né? Não são as tecnologias que mudaram o mundo ou que causaram essa transformação. A transformação é muito mais complexa e envolve as tecnologias, né? Mas a tecnologia faz parte dessa transformação nos modos de viver. Daí que não se trata só de nos compatibilizarmos com as tecnologias, mas, sobretudo, com os modos de vida que elas trazem incorporados, né? Que elas propõem, supõem e estimulam. Então, essa transformação tem a ver com mudanças tecnológicas, né? No plano da técnica é evidente. Inclusive, vários de vocês estão com computadores. Todo mundo tem a certeza que tem aquele aparelhinho, né? Um celular. Alguém não tem? Um aparelho com câmera, tela e acesso a redes em qualquer lugar e a todo momento. Alguém aqui não tem um desses? Aqui agora? Não, né? Pois é. E pouco tempo atrás, isso era inimaginável, né? Era um dispositivo que era difícil até de pensar que poderia chegar a existir. Então, em pouquíssimo tempo, nos compatibilizamos com estas ferramentas. E dependemos delas para fazer cada vez mais coisas, né? E se a gente sente que esquecemos, se perdeu, nos roubaram o aparelho, pode ser também uma espécie de catástrofe vital, né? Assim, porque a gente precisa disso, né, para muitas coisas. Às vezes até pode ser um exercício interessante, né? Se a gente perde ou é roubado, enfim, alguma coisa acontece e a gente se vê impossibilitado de usar o aparelho por pouco tempo, né, porque então em seguida vai dar um jeito de conseguir outro. É interessante o que passa nesse pouquinho tempo, né? A gente pode ter uma experiência bem interessante de como a relação uso do tempo e espaço, a relação consigo, com os outros e com o mundo muda por pouco tempo, né? Uma experiência de voltar ao século XIX e XX, meio artificial, né? Mas que pode ser um exercício interessante para ver como tudo isso está se transformando tão intensamente em contato ao nos compatibilizarmos com estas tecnologias. Agora, vamos pensar nesse tipo de corpos que vocês veem evocados aí, né? Esses corpos que são muito diferentes, né, desses daqui, né? Em seu contato com outros dispositivos,
né, tem outras atitudes corporais, né, porque esses dispositivos requerem outras atitudes corporais, outros usos do tempo e do espaço, outros modos de se relacionar consigo, com os demais, com o mundo. Então, são outros modos de vida, né, o que estão aqui em jogo, né, junto com essas tecnologias. Esses modos de vida são os dos sujeitos do século XIX e XX, a cultura ocidental, né? Nossos pais, nossos avós e muitos de nós, algum tempo atrás também, né? Funcionávamos nessa lógica, né? Em contato com essas tecnologias e com os usos do tempo e do espaço que elas propunham, né? E com os modos de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo. Então, esses corpos funcionavam assim, entre outros motivos, porque eram compatíveis com outras tecnologias, né? Com tecnologias analógicas, de escrita e de leitura, sobretudo, né? Tecnologias como lápis, papel, caderno, livro impresso, cartas, diários íntimos, etc. A escrivaninha também, a cadeira, enfim, todo, o sofá, a biblioteca, né, todos esses dispositivos relacionados com a escrita e a leitura em papel, que demandam toda outra forma de vida, né? Fazem parte de outra lógica, né? Muito importante, né, para definir a vida moderna, né? Século XIX e XX, vida moderna. Então, nesse quadro, né, faz parte desse quadro uma tecnologia muito importante que é a escola. A escola faz parte desse arsenal, né, de tecnologias analógicas de comunicação e informação, de leitura e escrita. E a escola, vocês são especialistas, né, então sabem disso, mas a gente tende a esquecer que a escola é uma invenção muito recente, né, na história da humanidade e com um olhar antropológico mais ainda. É a única cultura que inventou a escola, que teve a escola, é a cultura ocidental. Claro que é uma cultura muito peculiar, né, uma cultura muito ambiciosa, muito arrogante, né, que se colocou a si mesma como ápice da humanidade, mas, afinal, é uma cultura, né, é a cultura ocidental. Todas as outras culturas não tiveram escola, não inventaram a escola. E na cultura ocidental também é muito recente, né? A escola, como nós a conhecemos, é uma tecnologia do século XIX, né? Século XIX e XX, tecnologia moderna, portanto. De modo que a própria escola pode ser considerada também uma tecnologia, né? Com este olhar mais amplo, essa perspectiva antropológica. A escola pode ser pensada como uma tecnologia, como um dispositivo, né, como um conjunto de ferramentas que funciona, né, como uma ferramenta, como uma máquina. Portanto, é uma tecnologia, e como todas as tecnologias, é uma tecnologia de época. Foi inventada em determinado contexto sociohistórico para certos fins, né, para criar um tipo de subjetividade e um modo de ser e estar no mundo. E, portanto, essa tecnologia de época, a escola, é moderna, né, foi criada na cultura ocidental moderna e foi pensada para ser compatível e para reforçar essa compatibilidade com certos tipos de corpos e subjetividades, concretamente os corpos dessa época, dessa cultura, corpos modernos, da sociedade industrial, né, corpos modernos. E talvez, por ser uma tecnologia característica dessa época e como essa época está se transformando junto com as transformações tecnológicas, há transformações também de todos os tipos, né, políticas, econômicas, socioculturais, morais, também da ordem dos valores, das crenças. Talvez a hipótese é que estaria se tornando, ela também, incompatível com os corpos e as subjetividades, os modos de ser e viver, que estão se tornando hegemônicos agora na passagem do século XX para o século XXI. Né? Daí que há uma pergunta, né? uma interrogação, se esta tecnologia está, de fato, se tornando incompatível, não apenas com os corpos das crianças, né? Dos alunos, dos estudantes, mas também dos professores e dos pais, enfim, da sociedade em geral. Né? Estes corpos nossos que se compatibilizaram com estas outras tecnologias que, por sua vez, propõem outros modos de ser e de viver, né? Outros usos do tempo e do espaço, outros modos de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo. Essa é
é uma das hipóteses desse ensaio meu, né, desse livro, uma pergunta, não há respostas, né, é uma pergunta, mas é um aprofundamento nessa questão, né, é tentar indagar melhor essas pistas. Bom, se... vamos lá. Ups. Aqui tem umas imagens que remetem à escola moderna, à escola tradicional, e não vai dar tempo de ler isso com atenção, mas às vezes eu trago materiais de manuais escolares clássicos, né? Por exemplo, esse está em francês, né? Mas é o rol moralizador da escola, o respeito ao professor, ao regulamento, ao horário, então uma série de ensinamentos, né, que eram característicos da escola, do modo escolar de viver, né, de usar o tempo e o espaço, de respeito à hierarquia, às normas, etc. Isso, quando eu mostro para meus alunos mais jovens, da graduação, com 18, 20 anos, eles perguntam assim, de que época vocês pensam que é isso? Né? Eles não dizem medieval, porque não sei mais, bom, século XVII, XVI. Isso é de meados do século XX, né? De quando a gente estudou, na época de mais ou menos nossa. Né? E, no entanto, parece muito velho, né? Parece que faz parte de outro universo, né? Comparado com os modos de ser das crianças atuais e também do que de fato acontece hoje nas escolas, né? Nas nossas escolas do século XXI. Então, esses corpos nossos compatibilizados com esses dispositivos, estava dizendo que embarcaram em outros modos de viver, né, nos últimos tempos. Quais seriam esses modos de viver? Se isto de fato é assim, né, se podemos continuar desenvolvendo essa hipótese de que, junto com a compatibilidade com as tecnologias digitais, se desenvolveram outros modos de viver, outra forma de usar o tempo e o espaço, outros modos de se relacionar. Quais seriam esses modos? Né? Quais são as características destes novos modos de viver que são os nossos? Bom, uma das primeiras características que eu destacaria é essa que vocês veem aí, visíveis e conectados. Né? Aprendemos a viver junto com essas tecnologias, com o apoio dessas tecnologias, que não por acaso são emblematizadas, o emblema destas tecnologias é o celular inteligente, como o smartphone, enfim, esses aparelhos que todos nós temos agora conosco, e que tem câmera, tela e acesso a redes constantemente, né? Ou pelo menos pretendemos que tenham em todo lugar, dentro do auditório, dentro da sala de aula, na rua, dentro de casa, no teatro, no cinema, né? Toda parte há Wi-Fi, e se não, deveria haver, né? A gente entende que deveria haver. Então, aprendemos a viver desse modo, né? Visíveis e conectados. Não por causa delas, né? Mas junto com elas. Ou seja, não por acaso inventamos essas tecnologias, né? Algo se transformou nos nossos modos de viver, que demandou a invenção dessas tecnologias, e não é por acaso que foi tão eficaz a nossa adoção dessas tecnologias. Né? Não há uma lei, não é obrigatório ter esses aparelhos, e, no entanto, todos nós, pela razão que seja, temos um aparelho desses, pelo menos um, né? E o tempo todo conosco, e usamos muito. Né? Então, aprendemos a viver em pouquíssimo tempo, aprendemos a usar esses aparelhos e aprendemos a viver assim. Isto é uma novidade histórica absoluta. Não há outra cultura que tenha vivido assim, visíveis e conectados. Isso está se intensificando. O grau de visibilidade e o grau de conexão vem aumentando enormemente, né? Exponencialmente. E cada um de nós sabe disso pela própria experiência. Até nos custa lembrar como era antes, né? Mas, se a gente fizer exercício, a gente se lembra que antes a gente não vivia assim. Né? Aprendemos a viver desse modo. Assim como no século XIX e XX, vivia-se de outro modo. Né? Eles tinham outros problemas, né, outros dramas, mas não era o drama da visibilidade e da conexão, né, o que vem junto com todas as potencialidades disso, né, e os problemas que também traz. Né? Essas subjetividades do século XIX e XX não viviam desse modo, não viviam visíveis e conectados. Não eram compatíveis, né, com essa proposta de vida que nós adotamos com tanta eficácia. E o que tem acontecido também nos últimos anos é que vivemos performando.
Aprendemos a performar, a performar na visibilidade. Nossa vida cotidiana, cada vez mais âmbitos diversos da nossa vida, todos os âmbitos, se pretende que sejam expostos. Há um ideal de transparência e de visibilidade, e há uma injunção, de novo, não há lei, não é obrigatório, não é obrigatório porque não diz o Estado como tomar vacina, sei lá, como ir na escola, não é obrigatório. No entanto, nós aprendemos, há uma injunção, há um estímulo a viver desse modo e há uma generalização, há uma aceitação dessa forma de viver entusiasta, alguns com mais entusiasmo do que outros, com mais resistência do que outros, mas está se generalizando, e não apenas entre os mais jovens. Então, é um fenômeno histórico, complexo, e que é prévio à invenção dos celulares, Por isso que os celulares foram tão avidamente adotados. Então, as redes sociais, por exemplo, As redes sociais são um fenômeno muito recente, assim como os celulares inteligentes. Não tem pouco mais de uma década, e a sua generalização é mais recente ainda. É um fenômeno do século XXI. Não é nem do século XX, século XXI, bem recente. E está se consumando e se cristalizando agora. As redes sociais não é por acaso que fazem parte desse fenômeno, porque são vitrines nas quais que facilitam essa forma de viver, em contato com os outros, com muitos outros, o tempo todo, e na visibilidade, com telas, na exposição, mostrando aos outros e monitorando também o que os outros fazem. E mostram, e gostam, e pensam, e sentem, etc. E querem. Então, fenômenos também como selfie. A palavra selfie não existia. Nenhum de nós, se eu tivesse vindo aqui há 10 anos e eu tivesse falado, porque os selfies, ou as selfies, nenhum de vocês teria sabido o que é isso. Uma palavra nova. E agora, bom, todo mundo sabe. Alguém não sabia o que era selfie? Alguém não faz selfies. A gente começou a fazer aos poucos, mas bem, agora é o tipo de imagem que mais existe. A imagem que mais há é selfie, que é esse autorretrato que se compartilha. Porque selfie não é só autorretrato. É autorretrato que se compartilha, que se expõe. E que supõe uma dispersão aí com os selfies. Supõe que vai ter um retorno, likes de preferência, e muitos, senão se apaga, se não tiver repercussão, não serve. A selfie não é só um autorretrato, é um autorretrato compartilhado e que espera-se que tenha um retorno, uma repercussão. Bom, eu estou insistindo com que não foram as tecnologias que causaram tudo isso, mas as tecnologias terminaram de consumar e acabam reforçando. E para me ajudar nessa convicção e transmitir para vocês, eu tenho alguns amigos cúmplices nessa aventura, e um deles é Guy Debord, o autor de A Sociedade do Espetáculo, que é um livro já famoso, um clássico, e também de um filme. Ele era cineasta, nem todo mundo sabe isso, mas ele se definia a si mesmo como cineasta. Tem um filme muito interessante, está na internet, chamado A Sociedade do Espetáculo, da mesma época, e ele também era artista, ativista, participou do Maio de 68, e a obra dele, tão famosa, é do ano 67. Então, bem lá no século passado mesmo, tem mais de meio século. E ele vislumbrou essa transformação, da qual faz parte tudo isso que estamos mapeando agora, já consumado, já muito mais avançado, mas ele vislumbrou que algo estava acontecendo com o mundo, com a sociedade ocidental da época, meados do século XX, que podia ser nomeado sociedade do espetáculo. Essa tem uma relação direta com o avanço das mídias audiovisuais, cinema, mas sobretudo televisão, e publicidade, o consumismo, formas o avanço do capitalismo em certas direções e tal. Então, ele deu esse diagnóstico muito sombrio, não sei se vocês conhecem a obra de Debord, mas não era brilhante o diagnóstico, era preocupante, isso que ele vislumbrou como se configurando nessa época. Vejam como é uma das definições que ele tem do espetáculo. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediadas por imagens. O problema que ele via
é que o espetáculo estava substituindo o real, que antes existia, e, sobretudo, estava se interpondo nas relações, né? As relações humanas atravessadas por imagens, pensando na publicidade, no consumo, etc. Agora, quando a gente lê essa definição, acho que o primeiro que vem à nossa mente são as redes sociais, né? Assim, Tinder, Instagram, etc. Bom, Debord tinha muitos pesadelos, né, e via realmente um mundo muito sombrio se aproximando, mas acho que nunca teria imaginado, nem em seus piores pesadelos, um Instagram ou um Tinder, né? No entanto, a definição que ele faz do espetáculo parece ter se consumado, de fato, agora, né? Relações sociais atravessadas por imagens, né? As redes sociais, os selfies, etc., parecem ter consumado esse diagnóstico dele. Meu livro, O Show do Eu, é de 2008, e eu fiz uma nova edição em 2016, revisada e atualizada, e eu coloquei essa imagem agora porque, meio que me aliando com Debord, quando eu fiz esse livro, foi uma tese de doutorado, que defendi no ano 2017 na UFRJ, os selfies não existiam, os smartphones não existiam, as redes sociais estavam começando, porque é uma tese que foi proposta em 2002. Né? Então, o assunto eram os reality shows e os blogs. Aí, quando eu peguei o manuscrito para revisá-lo, para fazer uma nova edição, que foi por outra editora, parecia um livro do século passado. E, então, um monte de exemplos novos. E o que mais me surpreendeu, além das tecnologias, que evidentemente continuam se reproduzindo, multiplicando, o fenômeno tinha se intensificado enormemente. Alguns exemplos que eu dava na época, para assim, confirmar minhas hipóteses, ficaram muito triviais, né? Muitas coisas não tem mais que explicar, né? Porque são óbvias. Né? Então, o fenômeno se terminou de consumar, de fato, na segunda metade do século XXI. Né? É algo muito, muito recente. Com essas tecnologias que o tornaram óbvio. Né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim como o Debord vislumbrou, no ano 67, que o fenômeno sociocultural, político e econômico estava se gestando, né, em meados do século passado, essa tese de doutorado, que foi pensada na primeira década do século XXI, também vislumbrou o fenômeno, já era um problema, já era algo que merecia ser pensado, né, porque algo estava se transformando. No entanto, as tecnologias que agora associamos com o fenômeno e que tendemos a indicar como sendo sua causa, ainda não existiam. Né? Então, são mais consequência do que causa do fenômeno. A causa do fenômeno é anterior e é mais complexa, é uma transformação histórica nos modos de viver, nos modos de usar o tempo e o espaço, nos relacionamos conosco, com os outros, com o mundo. E, quando eu propus essa tese de doutorado, além dos reality shows, que era algo muito novo e perturbador na época, não sei se lembram do filme Truman Show. Se a gente vê esse filme agora, deve ser de uma ingenuidade, né, para nós, mas na época era algo muito perturbador. E também o Big Brother. Né, e o que mais me chamou a atenção foram os blogs. Os blogs, na época, eram descritos como diários íntimos, só que publicados na internet. Então, esse só que publicado na internet é o que eu me propus a investigar, né? Porque um diário íntimo, eu sou lá do 67, da época do Guy Debord, o diário íntimo, na minha época, não se publicava na internet, nem podia ser cogitado ser publicado em lugar nenhum, né? Nem minha mãe podia ter acesso, ninguém. Era algo absolutamente íntimo, justamente. Né? Então, como a intimidade se tornou espetáculo, né? É um problema que ainda merece ser pensado. Porque na própria definição da intimidade, né, faz parte da definição da intimidade clássica, né, tradicional, moderna, do século XIX e XX, o fato de ser protegida do olhar do outro, né, ao contrário do público. Perdão. Aquilo que acontecia entre paredes, né, protegido do olhar do outro. Estou querendo chegar numa... Só um minutinho. Então, a intimidade que vira extimidade. Esse foi um neologismo, né, que eu inventei, ou me apropriei, enfim, para nomear um novo fenômeno, né, porque não podia ser mais, me pareceu que não podia ser mais chamado intimidade, porque íntimo, por definição, até então,
era aquilo que devia permanecer no espaço privado, protegido por paredes e pudores do olhar público, do olhar dos outros, que acontecia no espaço público. Então, alguma transformação importante tinha que ter acontecido, para além das tecnologias, que tivesse permitido esse fenômeno. Então, provavelmente, a palavra intimidade já não serve mais, apesar de que a gente usa ainda esse termo, não é mais exatamente isso o que se expõe, porque intimidade era aquela compatível com as tecnologias analógicas e com os modos de viver do século XIX e XX. Intimidade, por definição, essa que ainda chamamos intimidade, era aquilo que se supunha-se que tinha que ser escondido, escondido do lado do outro e protegido. Tem duas esferas em dois âmbitos da existência claramente separados e até opostos, definidos por ser mutuamente excludentes. No século XIX e XX, a sociedade moderna, ocidental moderna, se considerava que, por um lado, existia o espaço privado, do qual fazia parte a intimidade como um núcleo dessa privacidade, e, por outro lado, o âmbito público, onde estavam os outros e assim, era passível de ser exposto ao olhar do outro, das ruas, o campo, a cidade. E, entre ambos, paredes. Paredes, também portas, porque era possível passar de um espaço ao outro, a dinâmica moderna envolvia isso, passar de um espaço ao outro, mas cada um desses espaços tinha regras muito claras, rígidas, protocolos muito claros, o que se podia fazer um, o que não se podia fazer no outro, e a intimidade fazia parte do núcleo mais duro da privacidade. Então, a intimidade, de jeito nenhum, podia ser exposto. Além das paredes, existiam janelas, cortinas, grades, chaves, tudo para proteger aquilo que se considerava o mais íntimo e, portanto, que não devia ser exposto. Paredes e todas essas outras válvulas físicas, cortinas, chaves, cadeados, mas também pudores. Isso é muito importante, porque fazia parte dos valores da moral da época, que não era apenas a parede física, mas também toda uma série de valores e crenças que protegiam o que acontecia do lado de cá. A intimidade e a privacidade não devia ser exposto ao olhar do outro. Então, o diário íntimo, evidentemente, fazia parte disso daqui. Então, só que publicado na internet era algo que não fazia sentido. E o fenômeno da extimidade, me pareceu que era algo que devia ser algo sintomático de uma grande transformação, porque essa separação entre espaço público e privado era definitória, definitiva para a subjetividade moderna, para os modos de ser modernos. Então, o fato de que o que se considerava mais íntimo, como é a sexualidade, a nudez, por exemplo, os afetos, aquilo que se considerava mais íntimo, portanto, mais privado, era o que menos devia ser exposto. E esses fenômenos que agora se tornaram tão óbvios, tão evidentes, me pareceu que eram indicativos, indícios de uma grande transformação nesses modos de vida considerados até então hegemônicos, modos de vida burgueses, da moral burguesa, iluminados pelo ideal burguês. Então, as redes e as paredes, que estão no título desse meu último livro, essa tensão entre redes ou paredes, acontece na escola, e pode ser uma chave para pensar desde outra perspectiva a tal crise da escola, mas não é apenas na escola onde isso está acontecendo. Essa tensão ou esse conflito entre as redes e as paredes. As paredes estão sendo infiltradas pelas redes, e não apenas pelas redes físicas, as paredes físicas pelas redes físicas, que de fato acontece, mas também pelo tipo de subjetividade que habita as paredes agora, por exemplo, nossas subjetividades contemporâneas. Mesmo que não estejamos conectados às redes, os nossos modos de ser e viver já são compatíveis com essa proposta de vida, com esse modo de vida que as redes trouxeram, que vieram com elas, que não foram causadas. Não sei se você entende isso. Isso é muito importante, que foi consumado com a invenção dos aparelhos, mas é algo que vem se arrastando e se gestando por transformações históricas muito densas, complexas, importantes, que vêm acontecendo nas últimas décadas. E agora, com as redes já totalmente popularizadas, generalizadas, vemos que se tornou evidente. Não tem como
não observar o fenômeno. As redes estão aí, atravessando as paredes. No caso da escola, isso parece especialmente problemático, né, porque uma instituição na qual as paredes eram fundamentais, né, continuam sendo. Né, eu tendo a falar em passado porque eu enfatizo a transformação histórica, né, mas pensando as paredes, quando não estava em crise, né, a instituição escolar, quando não se considerava que estava em crise, ao longo do século, sobretudo a primeira metade do século XX, né, que é a época do auge da escola, quando se considera que não estava em crise, as paredes eram muito eficazes. Né? As paredes recortavam tempo e espaço sem questão. Né? Fecha a porta, né? Quando começam as aulas, 7 horas, ela fecha a porta. Quando vem o recreio, abre a porta, sai, aí entra todo mundo, sai todo mundo, e as regras muito claras. E o manual funcionando também, tudo que diz o manual, há uma hierarquia também que é respeitada, uma série de normas, enfim, a máquina funciona. Né? E as paredes nessa máquina são fundamentais. No momento em que as redes atravessam com tanta eficácia, porque não é necessário quebrar a parede, né? Fazem isso com muito até dissimúlio, né? E com eficácia absoluta, saem das paredes. Né? O tempo e o espaço que está recortado pelas paredes é anulado pelas redes. Né? Se agora, bom, de vocês, por exemplo, algum de vocês provavelmente esteja conectado a redes. Pode ser? Alguém vai levantar a mão que está conectado à rede? Talvez alguém, não sei, por exemplo, alguém está conectado à rede. Nessas redes acontecem muitíssimas coisas. Né? As redes sociais, o e-mail, os sites, notícias, etc. Bom, é um desafio, né? Manter a concentração no que eu estou dizendo, se a rede está ali puxando para fora da parede. Então, a parede perdeu a eficácia que costumava ter. Né? A parede perdeu a eficácia que costumava ter para recortar espaço e tempo. Né? Essa palestra começa, sei lá, às 5 da tarde e termina às 7. Tempo. Muito claramente definido. Durante esse tempo, vocês deveriam ficar aqui, quietinhos, me escutando. E o espaço também, claramente, quadradinho aqui, só vai acontecer o que está acontecendo aqui. Né? Então, a parede é um elemento importantíssimo nessa tecnologia chamada escola, né? Porque recorta o tempo e o espaço. Pensem que o uso do tempo e espaço é um dos elementos fundamentais nos modos de viver. Né, o uso do tempo e espaço. Então, a tensão, o conflito entre as redes e as paredes acontece não apenas na escola, mas está acontecendo em todas as instituições modernas. Pensem desde a prisão e até o hospital, a escola, e o teatro, o cinema, né, e a casa, né, o lar também. As paredes já não estão funcionando como costumavam funcionar. Então, é um conflito, há uma tensão. Pelo menos neste momento, estamos vivendo plenamente esse conflito. Né? Não sabemos para onde que isso vai ir, mas neste momento o conflito está claramente presente. Por isso é que tem um O aí. E em espanhol, o título do livro é uma pergunta. É redes ou paredes? Só que aqui o editor de português não quis colocar o signo de interrogação, porque ficava meio estranho, porque não tem o primeiro, né? Como em espanhol que tem o primeiro. Então, parecia um erro de digitação assim no título. Mas é uma pergunta. É redes ou paredes? É uma pergunta e não tem a resposta, pelo menos por enquanto. Né? Uma pergunta, acho que vale a pena a gente aprofundar essa pergunta, porque acho que estamos vivendo, neste momento, esse conflito. Entre as paredes, que ainda estão aqui, por exemplo, nesta situação, estamos claramente numa situação de paredes, instituição moderna, auditório, aula, a professora aqui, vocês escutando. No entanto, todos nós já somos compatíveis com a subjetividade em rede, com o uso do tempo e espaço que as redes propõem, supõem e estimulam. Então, nosso jeito de estar nestas paredes não é um pouco em conflito. Né? É em conflito com esse outro modo de ser que é habitual a nós, não apenas as nossas crianças, né? A nós também. E uso do tempo e espaço, modo de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo. Né? Tudo isso é compatível com as redes, apesar de que as paredes estão aqui ainda. Se a gente fizer uma rápida genealogia, né, de esta transformação no plano técnico, podemos remontar a esse dispositivo. Os mais velhinhos entre nós
nós lembramos o que é isso, né? Aquele de lá em cima, que chamava webcam. Vocês lembram disso? Você tinha que comprar esse aparelhinho separadamente e colocava no computador, que geralmente é aquele computador dinossauro, que era compartilhado por todas as pessoas da casa. Né? Já pensaram? E era usado só quando queríamos falar com alguém por Skype, por exemplo, e ver o rosto da pessoa, um telefone com rosto. E depois tirava, né? E usava o computador sem câmera. Assim como também a conexão era muito diferente. Né? A gente tinha que tirar o fio da tomada, se chama aquilo, da linha fixa, e deixava a família toda sem telefone. Aí colocava e rapidinho tinha que ver as coisas, né? E depois tirava. Né? Então, existia uma diferença, né? Diferentes espaços. A parede ainda tinha seu peso. Né? Agora, não apenas estamos conectados o tempo todo com diversos dispositivos, em qualquer lugar, né? Na rua, espaço público, privado, etc. Então, há esse convívio entre a rede e a parede, sem esforços. Né? Mas, muito curioso o que aconteceu com a câmera também. Né? A câmera foi incorporada a todos os computadores. Acho que se alguém quisesse comprar um computador sem câmera hoje, se alguém, um louco assim, aparecesse, que é um computador sem câmera, acho que é impossível conseguir. A câmera foi incorporada ao computador e a gente tem um computador com câmera o tempo todo conosco, que muitas vezes se usa para transmitir, entre outras coisas, né, para transmitir a própria imagem e a extimidade e monitorar a extimidade dos outros. Então, esse aparelhinho pré-histórico é da virada do século XX para o XXI. Em pouquíssimo tempo, isso se incorporou a nossos aparelhos e se incorporou, sobretudo, aos nossos modos de viver. Agora, talvez a gente, os mais velhinhos entre nós, não usávamos a câmera. Bom, bem com câmera, ok, mas eu não uso. Aí a gente, de algum modo, começa a usar, não é isso? E já começa a fazer selfie e depois só usa aquilo também. Né? E agora muitos celulares são publicitados, né, vendidos pela câmera, né, pelo tipo de câmera que tem, que permite fazer selfies assim ou assim. Então, a câmera foi incorporada ao computador. Né? E isso não é por acaso. Né? Vocês veem como as tecnologias não são neutras. Né? Quem decidiu, ou por que se decidiu que os computadores tinham que ter câmera? Né? E que o computador tem que ser portátil, móveis e ter câmeras e redes. Então, são tecnologias que têm certo propósito, né? Que têm certo modo de viver implícito, sugerido. Então, isso foi muito recente. E em pouquíssimo tempo se incorporou. Agora temos fenômenos como esse, after sex, não sei se vocês sabem do que é isso. Alguns de vocês talvez o pratiquem. Né? É uma modalidade de selfie, que é, como seu nome indica, after sex, é um tipo de selfie tirado imediatamente depois do ato sexual. E como a definição de selfie não é apenas autorretrato, mas também compartilhamento, né, como falei antes, autorretrato que se compartilha, isso não é para guardar no álbum familiar, né, como assim, não, ou para colocar na casa, na biblioteca, né, o retrato. Assim. São autorretratos que são feitos para compartilhar, né, pelas redes em geral, né, ou pelo menos compartilhar entre eles, né, mas em geral se publicam nas redes sociais e esperam uma repercussão, né, curtidas, compartilhamentos, etc. Então, é um tipo de... poderia mostrar outros exemplos, né, mas me parece que é bem claro esse exemplo, porque isso é exatamente o que se considera mais íntimo. Né, na perspectiva moderna, né, da moral burguesa, a sexualidade do casal, né, era aquilo que, de jeito nenhum, tinha que ser exposto. Né. Então, me parece que é um exemplo que serve por isso. Né, muitos outros poderiam ser mostrados, como, por exemplo, a comida, fotografia de comida. Né. Nunca na história da humanidade foram feitas tantas fotografias de comida. E a comida também se considerava algo íntimo. Né. A comida... fazia parte da vida privada, ninguém tinha que se interessar pelo que eu como. Né? E, no entanto, agora, né, se transformou em todo um gênero. Né? Não sei se seria selfie a palavra, né, mas é um gênero aí fotográfico que é de um aspecto da vida que antes não se considerava que tinha que ser público. Né? Não, dificilmente se justificaria como algo público ou compartilhável. Então, são fenômenos, né, que mostram
a tensão entre redes e paredes, né, e como isso está indicando uma transformação de nossos modos de viver. Agora, esse vazamento, né, da extimidade pelas paredes. Agora vamos ver esses dois conjuntos de imagens, né? Por um lado, estas que remetem a sujeitos do século XIX e XX, da era moderna, compatíveis com as tecnologias analógicas, e aquelas outras, né, que evocam situações contemporâneas, né, atuais, nossas, né, de sujeitos compatíveis com as tecnologias digitais de comunicação e informação. São imagens habituais, certo? Sobretudo essa de baixo é algo que, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, isso era considerado algo, que horror, que coisa terrível, ficção científica, agora é mais habitual, né? Podemos considerar um horror ainda, mas é algo muito comum, né? E não só vemos, mas também protagonizamos esses episódios constantemente. Aquele outro também, né? Aqui está um pouco também acontecendo isso, de alguma maneira, né? Numa situação de paredes, há esse vazamento, né, pelas redes do que está acontecendo aqui e do que acontece fora, que entra aqui. Bom, por que me parece que é interessante fazer esse contraste entre estas situações e aquelas outras? O que eu queria sublinhar é o que acontece com as paredes num caso e no outro. A função das paredes aqui está sendo extremamente eficaz, né? A parede está recortando tempo e espaço, e para que aconteça o que está acontecendo aí, uso do tempo e espaço, a relação consigo, com os outros e com o mundo, é fundamental que a parede funcione. A parede está aí, né, oferecendo uma tecnologia básica para que esse tipo de subjetividade, né, opere. Nesse outro caso, as paredes estão ali, até tem tijolos ali, bem claro, né, paredes estão ali ainda. Em alguns casos, até as paredes são reforçadas, né, blindadas, né, com tecnologias que antes não existiam, né, como câmeras de segurança, blindagem mesmo, né, várias tecnologias para fechar e trancar e tal, com medo ao espaço público. No entanto, em alguns sentidos fundamentais, a função das paredes foi desativada. A sua capacidade, né, de formar subjetividades com certas características que eram fundamentais no século XIX e XX, ali a parede não está cumprindo. A parede não tranca tempo e espaço, né, e não faz com que essa subjetividade fique ali. Né? Então, a parede, nesses casos, a função da parede está desativada. Né, não está funcionando como aqui. E por que me parece que isso é importante? Porque o uso do tempo e espaço, o modo de relacionar consigo, com os outros e com o mundo. A parede, no século XIX e XX, era fundamental para marcar usos muito determinados nesse sentido, modos de viver muito determinados. E, ao vivermos visíveis e conectados, né, algo mudou radicalmente nesse aspecto. E, antes de passar para aqui, no caso da escola, né, a parede criava, a parede, além de recortar tempo e espaço, tinha a função de criar um tipo de subjetividade concentrada. Né? Concentrar. A rede é disruptiva nesse sentido. E lembremos de novo, não é só o aparelho, é o modo de vida que esse aparelho traz consigo. Portanto, não basta banir a rede. Né? Já é a subjetividade que vem com essas características. Né? Daí que é o subtítulo do meu livro, Redes ou Paredes, não é o problema dos celulares ou dos computadores, tal. É sobre uma característica da subjetividade contemporânea, que é a dispersão. Esse é um último elemento, temos um tempinho ainda para arredondar isso. Um último elemento que me parece importante, que me gostaria também discutir com vocês, para ver qual é a experiência de vocês, porque quando eu comecei a escrever esse ensaio, Redes ou Paredes, a escola em tempos de dispersão, o título saiu logo em seguida, Redes ou Paredes, eu vi que existia um conflito aí, uma tensão, e aí eu fui escrevendo, não tinha resposta, como disse antes, não tem resposta, né? É uma grande pergunta, mas aprofundei a questão, né? Lendo outros autores, de outras fontes, pedagogia, de educação, antropologia, etc., e história. E, no fim, quando fui avançando na reflexão, cheguei a esse nó, né? A esse nó do problema, que é a questão da subjetividade que se cria
nesta outra configuração sociohistórica e que tem certas características. Antes já falei de visíveis e conectados, né? Aprendemos a viver visíveis e conectados. E uma terceira característica que eu destacaria é essa outra, a dispersão, né? Aprendemos a viver visíveis e conectados e também dispersos, né? Essa é a palavra que eu escolhi colocar no subtítulo, porque me parece que é um problema para a escola. Né? No caso da escola, é um problema muito claro. Como se faz uma escola em tempos de dispersão? É uma pergunta. Se a gente pensar nesta situação da escola funcionando não em crise, né, quando se considera que não estava em crise, a escola estava organizada, né, com suas paredes claramente funcionando, para ser uma máquina de produzir concentração. A concentração não é algo evidente. Os sujeitos concentrados, né, também não são universais e eternos. O ser humano não é concentrado por natureza, né, como não tem nenhuma característica por natureza, provavelmente. Né. Foi a sociedade moderna que escolheu, né, criar esse sujeito capaz de se concentrar, né, que considerou que era uma característica importante, interessante para esse projeto do mundo que é a era moderna. Então, a escola pode ser pensada como uma máquina de criar concentração, ou de produzir sujeitos concentrados. Então, essa forma, o manual escolar, a organização do tempo e do espaço, esta estrutura que a gente tem aqui, que agora já não funciona com tanta eficácia, né? Mas a ideia é produzir concentração, né? Produzir que vocês se concentrem no que eu estou falando, né? E que depois tenha essa troca, enfim, com todos os dispositivos de exames, de recreios, aquelas coisas todas, para produzir criar sujeitos concentrados, né? Produzir essa característica que considera valiosíssima, né? E não era só a escola, né? Mas várias instituições estavam aí trabalhando para isso, né? Mas a escola foi fundamental, não? A peça fundamental do projeto moderno para produzir sujeitos concentrados. Muito bem. Além da concentração, e junto com a concentração, esse mecanismo fundamental na sociedade moderna, que é a introspecção. Né? Esse diálogo interno que era suscitado por vários artefatos modernos. Pensem no romance, né? O romance, a ficção escrita, a literatura, né? Que é uma tecnologia moderna por excelência, símbolo do século XIX. Diálogo, a leitura em silenciosa, né, consigo mesmo, aquelas paredes, né, propiciando isso. Então, a introspecção e a concentração são fundamentais nessa subjetividade, né, moderna, século XIX e XX. E tanto é que, mesmo que as paredes não existissem, a subjetividade tinha que estar equipada com a capacidade de inventar paredes para si. Por exemplo, a leitura no bonde, né, ou no parque, né, ser capazes de criar esse ambiente de concentração, porque, de novo, não é só a tecnologia, né, mas o modo de vida que essa tecnologia propõe, né, que vem junto. Então, introspecção e concentração fundamentais para essa subjetividade. Agora, introspecção, concentração e disciplina, claro, né? A escola também é uma máquina de produzir disciplina. Se estamos de acordo com agora vamos ver se estamos de acordo de fato, né, com esse raciocínio, as subjetividades contemporâneas que estão evocadas lá em cima, né, compatíveis com as tecnologias digitais de comunicação e informação, sobretudo com esse dispositivo emblemático que é o celular, câmera, rede, tela, tem essas outras características, como estávamos dizendo, né? Conectados, visíveis, disperso. Disperso é uma palavra que talvez tenha uma carga pejorativa, né? Seria dito a partir deste universo. O sujeito de lá é disperso. Mas os sujeitos de lá talvez não se definiriam como dispersos, mas uma palavra que a gente poderia usar no seu lugar é multitask, né? Multitarefa. Alguém capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, em vez de se concentrar só numa, ou então, em vez de perder o tempo só numa, né? Em vez de vocês perderem o tempo estando 2 horas inteiras aqui, nesse quadradinho, nesse espaço limitado, nesse tempo enorme de 2 horas, fazendo uma coisa só, né? O que o mundo contemporâneo nos diz, e que é muito mais proveitoso se a gente pudesse estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Não é isso? E aí vem os dispositivos que nos ajudam a isso, né? A gente pode lá mandar recadinhos, né? Administrar coisas, resolver coisas, enquanto estamos com um ouvido, né? Ouvindo a palestra, não é isso? Então, mais do que disperso,
que tem uma carga pejorativa, provavelmente, ou dita a partir deste universo, poderíamos usar essa palavra, multitask. Né? É uma subjetividade equipada com essas características. Conexão, visibilidade e multitasking. Bom, se estamos de acordo com esse mapa, né, um esquema aí de traços das subjetividades de diferentes épocas, não é apenas diferente, não são apenas características diferentes, mas são até opostas. Né? É o contrário. Né? Visibilidade, conexão e multitask é o contrário de introspecção, concentração e disciplina. Então, se isso é assim, não é por acaso que estamos diante de este problema que a gente tem, né? A crise da escola. Né? Desta perspectiva da subjetividade que está se transformando, se o mundo contemporâneo solicita esse tipo de subjetividade e cria, né? Estimula a produção dessa subjetividade, e a escola persiste nesse tipo de subjetividade, sua interlocução é com esse tipo de subjetividade, não é casual que exista um conflito. Né? Há um problema ali, há um problema. Não estou dizendo que seja melhor ou pior, então, neste momento, pelo menos, há uma tensão. Né? Há uma tensão entre o que está sendo criado, né, para além da escola, né, no mundo das redes, e aquilo que a escola considera que é seu trabalho, né, que, apesar de todas as transformações e todas as adaptações, ainda continua funcionando, por exemplo, com paredes. Né, as paredes continuam ali, apesar de toda a crise, né, e todas as transformações, todo o esforço também que está se fazendo para tentar encarar esse desafio, né, que é essas transformações que estão ocorrendo. Então, visíveis, dispersos e conectados, né? Mais um ingrediente. Não é só visibilidade e conexão, mas também esse outro elemento que é a dispersão e que é particularmente problemático para a escola. Porque, de novo, não basta tirar os celulares na hora, porque a subjetividade já se configurou em contato e em sintonia com esse modo de funcionar. Né? Esse uso do tempo e do espaço, esse modo de se relacionar consigo, com os outros e com o mundo. Não são causados pelos celulares, mas os celulares terminam de reforçar e oferecem canais, né, para consumar esse modo de ser e de viver, além de uma certa legitimidade cultural, né, que um apoio, um entusiasmo cultural por esse modo de viver, que se contrasta com a proposta escolar. Então, essa é... Poderia continuar, mas acho que talvez podemos abrir para questões. O que vocês acham? Então, vamos lá. Alô. Oi. Obrigada pela palestra. Eu estou exatamente lendo o seu livro e fiquei um pouco surpresa com essa ferramenta toda que você apresentou, porque eu tinha lido o livro um pouco com as minhas inquietações, não com as suas, né? Sim. E aí eu estava um pouco encaminhando para a questão de que a mim me parecia que a tese do livro era que a gente podia, na escola, oferecer alguns desses momentos de concentração, porque essa concentração teria um sentido ainda. E que talvez por isso... E a mim me parecia que os exemplos dos livros eram um pouco para isso, de que se tem sentido ainda nessa leitura que se fazia no século XIX e XX, hoje, que talvez a escola também pudesse criar sentidos nesses momentos de concentração. Agora já estou mais perturbada, o que é ótimo, né? Que eu ainda não terminei o livro. Bom, eu acho que sim, que faz sentido. Assim, não sei se vocês tiveram a impressão que eu falei que não faz sentido. Não foi essa a proposta. É colocar alguns elementos, né, desse quadro, né, porque
é possível examinar o problema da crise da escola a partir de diversas perspectivas, né? Inclusive do próprio âmbito da educação, da pedagogia e tal, tem muito trabalho feito sobre isso. Esta é uma perspectiva a partir da subjetividade, a transformação das subjetividades em contato com outras tecnologias, então um olhar antropológico. E a pergunta seria, e a pergunta que fiz no livro também, é como pensar, né, que é o mais interessante que se aprende a fazer na escola, provavelmente, né? Como pensar e aprender, né, em tempos de dispersão. Então, você fala que não tem sentido. Claro que eu considero que tem sentido, por isso estou aqui, né? Senão não estaria aqui fazendo esse trabalho com vocês, né? E não teria escrito o livro. Né? A pergunta é como, né? Como se faz isso? Porque o que eu vi muito, na época, sobretudo, mas me parece que ainda tem isso, é duas propostas opostas. Né? Diante da crise, acho que o fato de que a escola está em crise, todo mundo concorda, né? É consenso, assim, né? Acho que sim. Que se faz com isso? Né? Há duas vertentes opostas, no meio há muitas outras, né? Mas duas opostas extremas. Uma seria abre para redes, né? E a outra fecha para as paredes, né? Não é isso? Assim, as mais extremas, né? Abre para redes, então, bom, ok, a escola está obsoleta, isso é coisa do século XIX, não serve mais para nada, agora estamos em outro mundo, então derruba as paredes, né? Rede para todo mundo, e vamos ver o que acontece, né? Essa é uma proposta extrema, né? Estou, claro, fazendo uma caricatura, né? Mas vai nessa direção. E também junto abre para o mercado, né? Para os modos de subjetividade que são mais cotados no mercado laboral, né? Que todos esses que eu mencionei têm a ver com isso, né? Multitask, visibilidade, conexão, etc. Um dinamismo, né? Contemporâneo. E o outro extremo, né? É fecha as paredes. Fecha as paredes no sentido, vamos voltar para o século XIX, né? Com tudo que isso implica também, de disciplina, e como se isso fosse possível também, né? Você voltar para não só desejável, né? Mas possível. Né? E nesse sentido, a minha intervenção vai na direção de que possível provavelmente não é, porque as nossas subjetividades, não apenas das crianças, mas da sociedade em geral, têm se transformado em sintonia com esta proposta, outra proposta de mundo. Né? Tanto é que todos nós que estamos aqui somos a maioria adultos do século passado, né? E todos, no entanto, temos celulares com câmera, com rede, com tudo isso. Então, assim, isso é um sintoma. Né? Esse é um sintoma de uma transformação muito intensa nos nossos modos de viver. Então, esse extremo de voltar para o século XIX, apesar de que, claro, eu sou uma pessoa que escreve livros, imagina. Né? Eu sou uma pessoa do século XIX, então ainda escrevo livros. Então há uma tentação por esse lado, tipo assim, o mundo acabou, vamos voltar para aquilo, vamos tentar, né? Bom, a minha resposta inquietante para mim mesma, né, perturbadora, é, bom, isso não é possível. Provavelmente nem seja desejável, porque não é por acaso que não temos mais aquela escola. Né? Isso é também por bons motivos. Né? Aquela escola, pensa na punição física. Né? A punição física fazia parte da escola tradicional. E não tem tanto tempo que isso foi levantado. Né? Então, fazia parte, porque, claro, fazia parte da ideia de educação moderna, junto com a disciplina, com aquelas questões todas, das hierarquias. Né? Bom, isso, obviamente, foi se flexibilizando, muitas transformações ocorreram naquele quadro. No entanto, o modo de funcionamento está alinhado com aquela proposta, né, da ética protestante, da disciplina, que foi muito contestada, criticada depois dos anos 60 e 70. Então, assim, provavelmente não seja desejável por muitos motivos, né, voltar àquela escola do século XIX. Mas há um motivo complicado, que é que as nossas subjetividades já não são mais compatíveis com aquilo, em vários planos. Inclusive no plano ético. Né? Provavelmente a gente não gostaria de estar mais naquela escola. E mesmo nós que fomos bons alunos no século XIX, se agora tivéssemos que voltar à sala de aula, não sei se suportaríamos aquelas regras, aquela dinâmica. Né? O mundo se transformou, né? Se transformou muito rapidamente. Então, assim, nossas subjetividades já não são compatíveis com essa proposta.
e não apenas por maus motivos, né? Então, o ensaio vai nessa direção. Não, nem redes, nem paredes seria a resposta. Se há uma resposta, é essa. Por isso que é pergunta, né? Porque provavelmente não seja nenhuma dessas duas vias, né? Não seja nem a de abrir para redes, nem a de fechar as paredes do jeito que era antes. E, então, nem redes, nem paredes. Bom, mas aí vem a parte, então o quê? Aí é com vocês. Oi. Quem? Sou eu aqui, ó, no fundo. Oi. Tudo bem. Você fala, só mão dado, a câmera incorporou nesses aparelhinhos, não é só mais uma câmera, são duas agora. Uma para você, outra para fora. Tá? Não é só mais uma. Né? Tem o excesso também incutido aí. Pelo menos duas. Né? Pelo menos duas. Quando eu li o seu livro também, alguns anos atrás, que a gente estudou aqui no Santa, também tive uma outra impressão, vendo você falar agora, me lança outras dúvidas também. Acho que muito difícil, nesse momento tão rápido, a gente achar certezas, né, ou ter mais incertezas, mas parece que nesses dois espaços, tanto do século XIX e XX, com o mundo contemporâneo, existe uma questão que é tanto naquele quarto fechado, onde você lia livros, e nesse espaço agora, quase sem paredes, que você vê tudo pela tela, existe, na verdade, um contato com a universalidade. Ele lia um livro no século XIX, ele tinha autor, aquele autor poderia pertencer a alguma corrente literária, certo? Ele mandava carta, ele tinha um contato com o universal, e agora, nesses tablets, smartphones, tudo, o universo está quase que incutido, né? Então, eu acho que existe esse elemento que perpassa esses dois tempos, né? Que é o contato. Não trata, talvez, a gente falar qual a qualidade dessa busca, né? Ou que temos conteúdos piores hoje ou melhores lá, não é isso. Eu queria saber o que você acha disso. Acho que isso, talvez, isso é um pressuposto, né? Cabe a gente saber lidar com isso para talvez sofrer menos com os nossos alunos. A pergunta seria aqui sobre o contato com essa universalidade, com o universal, tanto desse menino do século XIX trancado no seu quarto e um menino que hoje está no seu quarto, mas o universo está dentro do seu tablet. Com o outro, né, também, o contato com o outro, né, o que acontece com o outro. Eu acho que tudo isso tem que ser pensado, sabe? Assim, não são questões sobre as quais eu me debrucei particularmente, mas eu tenho uma impressão de que a era moderna, esse mundo do século XIX e XX, está fortemente tutelado por uma instituição que é o Estado, né? O Estado está ali norteando, pautando, né, como devem ser as coisas, né, os Estados nacionais. Inclusive até a literatura, né, fortemente marcada pelas línguas nacionais, que antes dessa transformação que deu lugar ao mundo moderno, não eram exatamente línguas nacionais, eram todas dialetos regionais, né? Então há uma língua do Estado, francês, inglês, espanhol, português, que é oficial, né, e que faz a literatura desse país, né, e o autor, etc. Nas escolas também, né, o que se ensina, a história, a geografia, esse tipo de matérias, né, conteúdos considerados válidos. E, além dessa pauta pelos estados, né, que organizaram a era moderna, há uma arma, né, uma ferramenta do Estado por excelência, que é a lei. Né? A lei e os cidadãos, né, são aqueles que habitam os estados. Inclusive, a própria escola foi pensada como um artefato para formar cidadãos. Né? E o cidadão é definido pela lei, né, pelo que pode e não pode fazer. Né? Todos são iguais diante da lei, mas todos também têm deveres. Isso é fundamental, né? Para o cidadão tem deveres, tem coisas que você não pode fazer. Isso na escola tradicional, pelo menos, né, é muito claro. Tem muitas coisas que você não pode fazer. Tem as regras, né, o regulamento, se diz, o manual, tudo que você não pode fazer. Né? Aí os horários, os limites. Né? O limite é algo que atravessa a subjetividade moderna. Se você pensa, inclusive, em outro aspecto, por exemplo, a psicanálise, né, que é um relato, né,
muito importante da subjetividade moderna. Como funciona o sujeito moderno, século XIX e, sobretudo, XX. Há limites muito claros que perturbam, né, a formas de ser e estar no mundo, mas que articulam também, são fundamentais para definir quem se é. Coisas que posso, coisas que não posso. Problemáticas, mas fundamentais. Então, a ideia de limite, né, me parece que é preciosa para pensar o mundo moderno em contraste com o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo está muito marcado pelo horizonte do ilimitado. A promessa, pelo menos, né, de que não há limites. E isso tem tudo a ver com o mercado, por contraste com o Estado. Né? Como funciona o mercado, com essa promessa do ilimitado. Desconhecer limites, leis, regras. Né? E também com o consumidor. Né? O consumidor, diferentemente do cidadão, é aquele que quer, né? Diferente daquele que deve. O cidadão deve, como o aluninho da escola tradicional. Você deve ser um bom aluno, deve se comportar direitinho, dever. Né? O consumidor está marcado pelo querer. Eu quero. E o que o mercado diz para o consumidor é: você pode. Não é isso? A publicidade é praticamente just do it. Yes, you can. Você merece. Né? E pensa nas redes. Como funcionam as redes no espaço-tempo? Ilimitado. Este espaço é muito limitado, quadradinho. Essas 2 horas são um limite. Né? A rede não tem limite nenhum de espaço e de tempo. E também não tem limite nenhum de conteúdo. Esse universal ao que você se referiu, que agora a garotada e nós, todo mundo, né, tem acesso. Bom, todo mundo entre aspas, né, mas boa parte do mundo, os consumidores, temos acesso. É ilimitado, claro, todos os filmes do mundo, todas as músicas do universo, todos os namorados e namoradas nos Tinders da vida, tudo está à nossa disposição. Então, a gente pode, quer e deveria poder ter acesso a tudo. Você vê como o limite saiu do horizonte. Como promessa, pelo menos. Não estou dizendo que a gente possa tudo, né? Mas há um horizonte e há algo que nos diz ali, uma moral, né? Uma legitimação que diz, claro, se eu quero, eu deveria poder. Não é? Bom, isso é um problema que a gente tem. Né? É um problema muito diferente do problema do limite do dever que eles tinham. Né? A gente também um pouco tem, mas parece que passou para um segundo plano. Né? Que o problema do querer e da falta de limite é um drama de novo cunho, né? Um drama que a gente tem, que é consequência de alguma coisa deu errado, digamos. É consequência de uma libertação, evidentemente, né? De conquistas lutas com relação a esse limite. Né? Mas agora a gente tem que ver o que faz com isso, né? Com esse não limite. E na escola a gente vê muito isso, né? Imagino que vocês devem ter experiência com relação a isso. Não? E a escola persiste em colocar limites, mal ou bem, né? Porque funciona assim, né? Porque é compatível com essa lógica. Né? Tem limites, sabe? Tem coisas que você não deveria poder fazer, ou nem querer. Né? Mas aí a gente se encontra com isso porque as coisas mudaram. Não sei se responde à tua pergunta, mas... Por favor. Será? A gente tem se deparado aqui no ensino médio muito com os alunos vivendo, e nós também, professores, com muita ansiedade. A gente estava ouvindo você descrever visíveis, dispersos e conectados, e ficamos pensando se ansiosos pode ser um quarto jeito. E aí a gente poderia fazer uma lista. Não, uma lista. Mas em relação à ansiedade, a pergunta é assim, será que vai fazer parte constituinte dessa nova subjetividade? Nós só precisamos aprender a encará-la como parte inerente, ou não? Ou é outra coisa, ainda temos que olhar para ela de uma outra forma, não necessariamente parte inerente. Eu acho que ansioso tem tudo a ver com isso que eu falei agora, né, do ilimitado. A gente sabemos que estamos aqui e estamos perdendo por estar aqui. Aqui, por exemplo que estou dando, porque é o exemplo que estamos aqui. Mas qualquer outra coisa, né, você está, sei lá, casado com fulano, e poderia estar não casado, casado com fulana, casado com milhões de outras pessoas. Então, há opções
em todos os planos da nossa existência. Ou está estudando, ou um trabalho, enfim, todos os planos da nossa existência poderiam mudar. A cor do cabelo, enfim. Não, é possível e deveríamos também nos questionar o tempo todo. Supostamente, tudo está em questão, né? O que é muito bem-vindo, né? Não há nada fixo, definido. A gente pode, né, o consumidor, que é um estilo de subjetivação que está muito presente agora, para além do mercado, né? Não é só onde está agindo o mercado que age em muitos aspectos da nossa vida, muito mais do que no século XIX e XX, mas é um modo de funcionamento decalcado no modelo do mercado. Então, mesmo quando nós estamos comprando e vendendo, há um funcionamento, né, da nossa vida, uma lógica, uma dinâmica que é decalcada no mercado. Então, a livre escolha do consumidor está expandida para todos os aspectos da nossa vida. Então, a gente pode, não é como a lei, que diz, as coisas são assim e é assim mesmo. Essa resposta funcionava na escola. Vocês lembram? Assim, por que eu tenho que ir na escola? Eu, quando era muito boa aluna, como vocês sabem, já contei, mas escola secundária, obviamente, eu não gostava de ir. Né? Adolescente, não quero ir de manhã na escola, então eu reclamava. 12 anos, 13 anos, sei lá, 14 anos. E aí a resposta de meus pais era, bom, mas você tem que ir. E eu, bom, tem razão, tenho que ir. E era suficiente. Claro, tenho que ir. Né? Bom, essa resposta, eu não sei se funciona ainda, não sei também se é válida. Não sei nem se eu seria capaz de dar essa resposta. Você tem que ir. Né? A gente tenta encontrar outras respostas mais convincentes do que essa. Que seja interessante, que seja divertido, né? Que tenha um sentido, que eu estou escolhendo, né? A livre escolha, mais do que o dever. A gente considera mais válido, né? Que seja por prazer, por livre escolha, por estímulo. O contato nosso com os alunos é muito atravessado por isso também. Né? Se é chato, não é chato é a palavra-chave. Né? Então, tem que ser divertido, gostoso, agradável, né? Para que eles não se escolham. Né? Conseguir o quê? Conquistá-lo. Que tenha significado. Então, isso, porque tem que ser escolhido. Né? O dever não funciona como resposta. Então, o lado B disso é a ansiedade. Entende? Assim, bom, então se eu tenho que escolher tudo e tenho que gostar de tudo, e evidentemente não estou gostando, né? É o que acontece, pelo menos em alguns aspectos da nossa vida. E então isso produz ansiedade, entre outras, e frustração também, né? A frustração, a insatisfação está meio que garantida nessa transformação. É meio paradoxal, né? Não era o que a gente estava buscando quando lutou contra aquele limite. Mas eu acho que tem muito a ver com a persistência do mercado. O mercado não só persistiu, mas se infiltrou em aspectos da vida que antes não estavam e se generalizou como dinâmica social. Então, nos interpelamos como consumidores em muitos aspectos da nossa vida que antes não eram assim. Então, livre escolha, hein? Entre aspas. Hein? Eu aqui. Eu queria somente pensar aqui num quarto elemento, que eu achei que ele apareceu pouco na sua fala, que é um pouco essa presença da sociedade virtual. Né? Não só está conectado, não só disperso, mas como prescinde muito das relações, dessa intimidade que não prescinde também do encontro presencial. Né? Então, outro dia eu lia um autor que dizia assim, nós temos pelo menos 3 naturezas já, nós estamos na terceira natureza. Uma primeira que era aquela que nós vivíamos em contato direto com a natureza, caçávamos e estávamos explorando o contato direto com a vida natural. Uma segunda, que seria a sociedade burguesa, que é exatamente essa que vai definir a privacidade da cidade, do lugar no espaço urbano, na cidade, a vida na cidade, e como um espaço de privacidade, nessa ideia de que somos indivíduos livres, e para serem livres temos que ser privados, né? E ele fala de uma terceira natureza, que seria esta realidade do mundo virtual, né? Quer dizer, que a gente cada dia mais a gente está prescindindo desse convívio necessariamente em que estão as pessoas tendo que estar umas em contato com as outras o tempo todo, para uma realidade que ela pode se satisfazer do ponto de vista
de uma virtualidade, e cada vez mais nós estamos falando em situações em que essa tecnologia está caminhando para permitir que isso cada vez mais se sofistique, cada vez mais seja possível, né? E que papel um pouco essa relação também que parece que cria também indivíduos muito solitários, na verdade, né? Está super conectado e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de uma certa visão de humanidade que nós tínhamos na sociedade burguesa, essa intimidade que se constrói, também se constrói nas relações sociais, ela, de certa forma, se pode abrir mão dela, né? Em certa medida, se pode abrir mão dela, porque, e me parece que até a superexposição, às vezes, tem a ver com isso, né? Porque você já não está mais comprometido com o outro naquela intimidade burguesa que até então se colocava, né? Sim, eu acho que também a virtualidade tem a ver com esse ilimitado, né? Porque nosso corpo tem limites, a gente não pode estar o tempo todo em todos os lugares que quer estar, então tem essa possibilidade de estar virtualmente, ou de rapidinho despachar, né? Como eu participei numa banca sobre o Tinder, por isso estou assim bem atualizada, o modo de funcionar desse tipo de aplicativos, né? Todo mundo conhece o Tinder, conhece um After Sex, não vai conhecer o Tinder. No Tinder ou semelhantes, né? Você tem que administrar várias situações ao mesmo tempo, né? Porque esse trabalho que eu li partia justamente das publicidades do Tinder, para ver a contradição. A publicidade do Tinder promete que você vai conhecer o amor da sua vida. Né? Não sei se vocês viram as publicidades do Tinder, mas são tipo como qualquer publicidade dessas românticas. Né? Você escolhe, mas como de fato é utilizado o Tinder, é bem diferente. Né? Você tem que, quando pega o Tinder para usar normalmente, né, o uso habitual que se faz, você escolhe várias criaturas. Né? Como se estivesse no supermercado. Você não compra um. Não é como um supermercado, que você compra um porque tem limite de dinheiro, né? E de capacidade de estocar coisas. Mas no Tinder você escolhe vários. Até porque esses escolhidos, por sua vez, também vão escolher vários. Então você não vai perder tempo com um, que esse um vai estar com 10, administrando a conversa, né? E desses 10. Os 7 vão responder, sei lá, e com 4 vai se encontrar, né? Assim, mas você tem que partir de uma quantidade significativa, digamos assim, para poder ficar com 1, 2 ou 3, digamos. Mas se você escolher um, não é jogo, né? Porque esse um provavelmente vai escolher os seus 10 e você talvez não está na prioridade dele, né? Então, como funciona? Pelo não limite. Né? É o dia que você usa, ou uma vez no dia, depois pode usar mais 10 e mais 10. Então, assim, como você consuma isso se não tem virtualidade, o que você chamou de virtualidade? Né? O teu corpo, o teu tempo tem limite. O corpo, tempo e espaço tem limites. Se fosse outro esquema, se não fosse virtual, você não teria como administrar 10 ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a virtualidade permite isso. Aí permite que você também, como a gente usa o computador cada vez mais, né? Com várias janelas abertas, aí aparecem aqueles vídeos que você vê com o olho, né? Enquanto responde um e-mail, faz outra coisa. Então, assim, o que essa dimensão do virtual facilita é poder fazer mais coisas, né? Mas poder exercer esse ilimitado, porque o nosso corpo físico tem limites. Então, expande, né? Agora, como fazemos a qualidade, né, dessa expansão, isso aí deve ser pensado, mas faz parte da promessa do modo de vida contemporâneo. Você não vai perder tempo com um se pode ter 10. Né? Lógico, né? Quem não concorda com isso? Óbvio. E a mesma coisa com todos os outros aspectos, com todos os outros dispositivos, música, filmes, etc. Né? Você compra um dispositivo para ler livros, vem com 50 milhões de livros. Aí se te oferecem 10, que são talvez os que você consiga ler, né, nos próximos meses, ou 50 milhões, quem vai dizer que prefere 10? Ou 10 livros que você pode levar para casa impressos, né? Ou 50 milhões no tablet. Vai com 50 milhões, né? Não é isso?
É a nossa lógica. Aí que eu digo que é o mercado, né? A quantidade, a questão do Ibope, né? Tudo isso está incorporado em nossa lógica, no nosso modo de funcionamento. E isso só é possível pela virtualidade. 50 milhões de livros não posso levar para minha casa, não cabem na mala, etc. Né? E não levaria. Né? Então, aí porque você vê e diz, não dá. Porque você vê a lógica, como eu vou conseguir ler 50 milhões de livros. Então, o virtual expande esse limitado, né? Facilita esse limitado. E a questão da solidão, acho que está completamente ligado com isso. No meu livro, O Show do Eu, essa foi, assim como a dispersão foi o lema, né, ou a conclusão, enfim, do raciocínio, né, que me levou à escrita do livro, do Rezo Paredes. A solidão foi a conclusão do Show do Eu. Né? Há um problema ali com a solidão. Isso não é um problema novo, né? A solidão também é um problema moderno, só que se reconfigurou. Né? E é uma solidão povoada, né? Uma solidão habitada cada vez por mais presenças. Então, a solidão se transformou em uma experiência, ao mesmo tempo, impossível, né? Porque não há momentos de solidão. Inclusive viagens, você viaja sozinho para o fim do mundo, não tem um segundo que você está sozinho, porque tem aquelas coisas todas. Onde você vai almoçar? Vai no TripAdvisor e tem aí a informação, todo mundo opinando, mostra fotos nas redes sociais, todo mundo curtindo e tal. Então é muito difícil criar experiências de solidão hoje em dia. Além de que, provavelmente, é difícil porque é insuportável. A solidão se tornou especialmente complicada. Se tornou insuportável. E isso tem a ver com outro elemento que eu não cheguei a mencionar aqui, de transformação da subjetividade, que é vou falar muito rapidamente, um deslocamento do eixo da interioridade, né? Eu falei da introspecção, do diálogo consigo mesmo, da solidão, né? E do silêncio que eram necessários para a formação da subjetividade moderna, compatível com as tecnologias analógicas. Haveria um deslocamento do eixo em direção ao que se vê, né? Cada vez mais nos definimos como seres menos habitados por uma interioridade oculta, né? E cada vez mais definidos por aquilo que mostramos, né? Que os outros veem. Né? Os outros nos avaliam, nos julgam pelo que mostramos, voluntariamente ou não. Né? Não é por acaso que as redes sociais fazem o sucesso que fazem e que também tem essa possibilidade de sempre cair no bullying, né? Se mostramos algo que não queríamos, ou se alguém mostra algo que não queríamos mostrar sobre nós. Né? A performance pode não sair bem, né? A gente sabe disso. E aí tem essa possibilidade do bullying, né? Ou dos linchamentos, né? E que tudo acaba, né? Porque o olhar do outro tem a capacidade total de julgar quem somos, né? E quanto valemos. Então, esse deslocamento da interioridade para a visibilidade é mais um elemento que complica a solidão. Né? Precisamos do olhar do outro o tempo todo, julgando positivamente, né? Curtindo, avaliando o que somos, né? Para ter certeza de que valemos. Né? Há uma transformação aí muito complicada, né? Que tem a ver com está associado aos dispositivos digitais também, as telas, câmeras, etc. Boa noite, professora. Boa noite. De todas essas inquietações, eu que sou professor de alunos do ensino médio, eu me lembro de um fato que aconteceu há alguns anos que eu queria compartilhar para trazer a minha inquietação. Há um grupo muito grande de jovens e adultos que convivem virtualmente por meio do videogame. E o videogame é, ainda hoje, uma antítese do estudo. Você pensa, ou você estuda, ou você joga videogame. E há um jogo específico em que, como todos os jogos, você tem um avatar, então você convive com as outras pessoas que você não conhece por meio desse avatar, mas algumas fases desse jogo em específico, ela é coordenada. Você precisa de 6 jogadores que, simultaneamente, precisam ter atitudes bem coordenadas para atingir um objetivo de salvar a humanidade dos alienígenas. E há enormes comunidades internacionais
fóruns de internet sobre isso, e um rapaz norte-americano, surdo-mudo, que jogava esse jogo, ele fez um depoimento de que ele não conseguia passar dessas fases coordenadas, porque ele não ouvia, ele não tinha como fazer essa coordenação que se dá por meio do headset, né? As pessoas vão conversando e tudo. Um grupo enorme, centenas de outros jogadores, entraram em contato com esse garoto surdo-mudo e criaram estratégias que prescindiam da linguagem para atingir o objetivo, que era matar o Big Boss lá. A minha pergunta é, a escola deveria realmente abrir mão dessa ferramenta? Eu não digo a ferramenta em si, mas das possibilidades que uma ferramenta como essa possibilitam. Porque um esforço coordenado de pessoas por um bem comum, por mais que seja um jogo, é um dos grandes objetivos, acredito, da escola, da nossa escola. Acho que a inquietação é essa. Eu acho que a escola não deveria abrir mão de nada, né? Se você encontrou alguma coisa, vai lá e tenta. Eu acho que a gente está num momento de muita experimentação, justamente porque a crise é evidente, né? O problema está aí. E então a gente está desenvolvendo estratégias, né? Inventa, né? A gente não faz, vocês fazem isso no dia a dia, não fazem? Né? Então pega o videogame, vai lá, tem todo o meu apoio. Agora, o que você faz com isso? Bom, e muitas vezes, às vezes o que pode acontecer é que a gente pega uma dessas ferramentas e dá certo com uma turma, né? Dá certo, funciona. Se produziu uma situação de aprendizado, né? Funcionou. Mas depois você vai com a mesma experiência com outra turma e aí não dá certo. Não tem isso. Porque não há receitas, né? Estamos num momento que é muito difícil aplicar receitas, né? Aí vamos supor que no teu caso dá certo, com uma turma, com a outra, então você escreve o livro, tipo, vamos reformular a escola, vamos usar isto. Aí se faz, o Estado aprova, né? Todas as turmas do terceiro ano usam isso. Aí provavelmente deixa de ser eficaz, né? Porque justamente é incompatível com esta lógica que estamos agora. Teus alunos vão se empolgar porque é algo raro, novo, né? Que é com você, porque você gosta disso, você conhece. Se eu tiver que aplicar, não vou saber fazer direito, né? Aí, então, é um momento de muita experimentação. E acho que isso está acontecendo aqui em toda parte, né? E o que vai sair disso, não sei, mas está acontecendo. Tenho certeza que já está acontecendo. Primeiro eu estava rindo aqui, que eu falei, uma ótima conversa para sexta-noite. A gente sai leve. Para vocês terem uma ideia da leveza e da complexidade da discussão sobre isso, eu pensei que você estava dizendo, você acha que a gente deva abrir mão da linguagem? Aí eu, nossa, mas como é que nós vamos fazer para abrir mão da linguagem? Mas não dá para entender a complexidade quando a gente pensa que num público como esse, uma pergunta sobre abrir mão de um recurso estratégico de uso de videogames, tem uma pedagoga na mesma plateia, mas como é que nós vamos abrir mão da linguagem? Né? Ou da fala, ou da escrita, porque a gente vai precisar acordar alguns campos de reflexão. Segunda-feira a gente se reúne num comitê, primeiro, para depois ampliar, para pensar, e ele em si já é restrito, precisa de muito mais espaço. Eu achei que seria muito simbólico antes, né, fazer conversas, ouvir a Paula, mas ainda tem muito para decidir, porque na hora eu estava pensando, o mercado pensou nisso, né? E as propostas pedagógicas de gamificação, eu não sei se vocês já viram algumas, sacaram essa estratégia rapidamente. E aí a gente também olha e fala, bom, então, se não é assim, como seria? É essa a tarefa. Né? É essa a tarefa, entender a complexidade. Né? A primeira vez que eu ouvi a Paula, eu queria saber, mas você concorda ou não? Mas você concorda ou não? Mas ela não é tão simples assim, é muito mais complexa. Essa deve ser a quinta, né? Além do livro.
E eu ainda vou com ela de táxi, porque eu também vou viajar a trabalho, e eu vou perguntar, mas você concorda ou não? Mas eu acho que eu já avancei um pouco mais na perspectiva de compreensão, não do você nela, mas do tanto que ela está puxando mesmo para a gente ir pensando nesses aspectos tão complexos de viver educação nos dias de hoje. Eu não cumprimentei os visitantes, estou vendo amigos queridos, algumas pessoas que eu não conheço, mas sejam muito bem-vindos. Nós temos dia 29 uma discussão sobre currículo de literatura na escola. Vocês estão convidados, os professores do Santa que ficaram aqui, tendo tido uma reunião tão complexa quanto, tá certo? Antes, pensando sobre os projetos da escola, então